Olá, boa tarde, eu sou o irmão Reis, eu estou aqui fazendo novamente o vídeo para você, crendo que essa palavra de Deus vai ajudar a sua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que o reino de Deus, Jesus Cristo diz que não é exterior, mas interior. Ele se refere ao Espírito dele, à presença dele dentro de você, através de sua vida, em como você se conduz em cima da terra. Então, esse vídeo vai lhe ajudar e Jesus quer que você venha crer nele para poder ressuscitar você eternamente, para morar com ele e com Deus e com os anjos e com muitos e muitos outros que vão crer e vão ser salvos eternamente. Então, eu quero ler para você em João capítulo 11, no versículo 1 em diante. Eu vou ler do versículo 1 em diante para poder você entender o contexto dessa palavra. É para você crer e nunca deixar de crer em Jesus Cristo, em Deus, nunca deixar de crer nas Escrituras Sagradas, ficar firme e forte no caminho, mesmo que venham as lutas, as batalhas, as perseguições, mesmo que venham ali os tempos ruins, mas fique firme. Não desista de estar seguindo a Jesus, o caminho, a verdade, a palavra de Deus. E o tema da mensagem é esse: creia em Jesus, porque Ele é a ressurreição e a vida. Então é isso que você temos que fazer. É crer em Jesus, ficar firme com Ele, seguir os ensinamentos dEle, a vontade dEle, para poder nós ressuscitar eternamente, para morar ao lado dEle, morar com Ele na eternidade, morar com quem? Com Deus e com os anjos e com muitos e muitos outros que vão crer e vão ressuscitar. Então, vou ler para você do versículo 1 em diante. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então Jesus, ele amava Lázaro, mas ele não amava somente a Lázaro, ele ama todos nós, ele ama você e seus familiares. Ele quer que você creia nele para poder você e os seus familiares morar com ele eternamente um dia, seus filhos, suas filhas, sua esposa, né, seus amigos. No versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então aquilo que aconteceu com Lázaro não era para a morte dele, mas era para a glória de Deus, era para que Deus fosse glorificado, Jesus fosse glorificado através da vida dele. E tem muitas coisas em sua vida que está acontecendo com você, que Jesus quer que você chegue à presença dele, quer que você siga o caminho dele, a palavra dele, para a glória dele. No versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então Jesus amava a Marta, a irmã dele e a Lázaro, e ele ama você e toda a sua família. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava Jesus Cristo, porque tudo é no tempo de Deus, tudo é no tempo de Jesus Cristo. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Então, você que está esperando uma cura, uma libertação, uma transformação do seu familiar, você que está esperando uma promessa, né, de Deus, algo que Deus lhe prometeu, algo que Deus falou com você através do Espírito, através dos servos dele, então creia que vai acontecer. Tudo é no tempo dele. Veja que Jesus sabia que Lázaro estava enfermo e Jesus ficou ainda 2 dias naquele lugar. Então, aquilo que Deus lhe prometeu lá no passado longe ou no passado perto, vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue crendo, continue firme na presença dele. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá. Então, os judeus naquela época queriam apedrejar Jesus porque não queriam seguir os ensinamentos dele. E Jesus sabia que estava na presença de Deus, que não estava errado, estava fazendo a vontade de Deus. Jesus foi lá. Então, se você está fazendo a vontade de Deus, na presença de Deus, se você não está fazendo nada de errado, então você não tem que ter medo de estar em determinado lugar ou de ir em determinado lugar. Por quê? Porque você está na presença de Deus. Se você está sendo justo, correto, você não está ali fazendo nada de errado. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono.
Então Lázaro, ele estava morto, e Jesus disse assim, ó, meu amigo Lázaro, ele está morto, mas eu vou despertar ele do sono. Nós sabemos que todos aqueles que já morreram, Jesus um dia vai ressuscitar, e isso para ter a grande reunião, né? Para uns para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. Por isso que eu digo para você que você tem que crer em Jesus para poder você ressuscitar eternamente e viver eternamente a vida eterna ao lado dele. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Então Lázaro estava morto, Jesus falou para os discípulos naquela época. Por que eu digo para você que você tem que crer em Jesus Cristo? Você tem que crer e ficar firme no caminho dele, na presença dele, porque aquilo que ele lhe prometeu no passado longe ou no passado perto, vai acontecer, vai se realizar em sua vida, assim como na vida de Lázaro. Eu quero que você entenda isso. Então Jesus disse-lhe claramente, Lázaro está morto. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então tem coisas que acontecem que Deus permite na vida dos seus familiares ou na vida de todo mundo, que ele sabe o porquê. Deus sabe de todas as coisas, Jesus sabe de todas as coisas. Jesus poderia ter ido logo e ter curado a enfermidade dele, mas Jesus permitiu ele morrer. Para quê? Para que as obras dele, a vontade dele acontecesse e se mandar à terra e no céu. E folgo por amor de vós de que lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse-lhe, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos co-discípulos, vamos nós também para morrermos com ele? Então, Tomé era um certo discípulo que era incrédulo, que tinha muito medo, e Jesus, ele falou isso querendo o quê? Querendo desanimar. Então, nunca desanime ninguém. Nunca desanime ninguém. Em qualquer área da vida da pessoa. Sempre incentive a pessoa a ficar bem, a fazer a vontade de Deus, a seguir ali o propósito de Deus na vida dela, ou na vida dele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estágios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que que tudo quanto pedistes a Deus, Deus te concederá. Então Maria entendia, Maria cria que tudo aquilo que Jesus pedisse a Deus, ele ia conceder a ela. Então, Deus ele concedeu. Só que eu quero dizer para você isso. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Então o que é que acontece? Jesus disse para Maria, teu irmão Maria há de ressuscitar. Então você vai ressuscitar, os seus familiares que já partiram vão ressuscitar um dia, e você tem que crer que você vai ressuscitar e vai morar eternamente ao lado de Deus. Então crê em Jesus, não desista de ler a Bíblia, de orar, de ir à igreja, de ler em casa. Não desista de seguir aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que Deus aconselha a nós, aquilo que Deus influencia nós a fazer. Então continue seguindo, porque você vai alcançar a ressurreição, a vida eterna. Veja que Maria disse-lhe Maria, né? Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Maria e Marta, elas acreditavam que Jesus ia ressuscitar ele somente no último dia, que é o dia que Deus vai ressuscitar todos, isso para o juízo eterno e para a vida eterna. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então esse é o versículo principal, do versículo 1 ao versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então tudo isso é o que vai acontecer. Então se você crê em Jesus, ainda que você esteja morto, ainda que você morra, um dia você vai ressuscitar, você vai viver eternamente. Então crê em Jesus Cristo, porque no dia que você chegar a falecer,
No dia que você chegar a morrer, o que é que vai acontecer? Você um dia vai ressuscitar eternamente. Um dia você vai ressuscitar, não somente você, mas todos os seres humanos, e creia nele, e creia que você vai ressuscitar para viver eternamente ao lado dele. Porque quem falou foi ele, o Filho de Deus. Então, se você crer, isso vai acontecer em sua vida. Ó. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, glória a Deus. Então, por isso que o tema é esse: crer em Jesus para crer em Jesus, porque